Paz e graça para você ligado na rede internacional de televisão. No oferecimento da Faculdade do Povo, Conhecimento para toda a Vida e a Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, começa agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites da semana. O livro de Apocalipse é, desde que ele foi escrito, o livro mais polêmico discutido do Novo Testamento. E hoje não é diferente. Cada capítulo, cada visão, cada mensagem que ele traz enseja uma série de interpretações diferentes e que muitas vezes são bastante diferentes. O capítulo 13 não é diferente e ele apresenta duas figuras que são normalmente interpretadas como a besta ou o anticristo e o falso profeta. E nesse capítulo 13 está escrito no versículo número 7 que a besta que emerge do mar, o anticristo, fará guerra contra os santos e os vencerá. Ela terá permissão de Deus para fazer isso. Bem, a questão que se coloca é a seguinte: se o anticristo fará guerra contra os santos, quem são esses santos contra os quais o anticristo e o falso profeta guerrearão? A igreja não terá sido arrebatada antes da manifestação do anticristo? Então podem ser judeus que se converterão nesse período, crentes que estavam desviados na hora do arrebatamento e, portanto, vão agora penar na mão do anticristo? Ou será que não é nada disso? Você tem uma resposta? Está no ar o Vejam Só. Muito bem, o programa de hoje promete, porque mais uma vez vamos analisar e discutir com você questões da escatologia, no caso, ao capítulo 13 do livro de Apocalipse, que descreve a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, o anticristo, falso profeta, mas com foco no que eles vão fazer contra os santos, identificados no versículo número 7. Para discutir esse assunto com você, nós trouxemos mais uma vez dois especialistas. Um deles é o pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista Redenção. Por favor, professor, pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter vindo. E, só um minutinho, queria que o senhor conhecesse o reverendo Fernando de Almeida, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo, muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Obrigado. Não sei se o senhor conhece o pastor Marcos. Prazer conhecê-lo. Prazer é meu. Vamos lá, vamos nos aceitar que o telespectador e eu estamos muito curiosos para saber qual vai ser a resposta à pergunta tema de hoje. Quem serão os santos a quem o anticristo e o falso profeta perseguirão e vencerão, segundo o texto de Apocalipse, capítulo 13, com especialidade no versículo número 7. É uma questão difícil e você vai poder participar do debate como sempre. A nossa repórter, a Carla Viana, preparou uma matéria que apresenta o tema. Vejam só. As narrativas encontradas no livro do Apocalipse, por vezes, causam confusão na mente das pessoas, justamente por tratar de acontecimentos futuros, quase incompreensíveis. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar do anticristo e do falso profeta, porém, há quem diga que eles até surgiram, mas ainda não se manifestaram. Outros, como o teólogo Walter Bastos, especialista em assuntos escatológicos, diz que ainda não é tempo deles. Pastor, em que momento entram em cena o anticristo e o falso profeta? Bem, pela visão pré-milenista, a visão que eu acredito, né? O anticristo e o falso profeta vão se manifestar logo depois do rapto da igreja. Então, logo depois que a igreja for tirada da terra, não vai haver, assim, restrição para eles. Está escrito que hoje a força que restringe a manifestação plena do anticristo é o Espírito Santo vivendo na igreja. Então, com a retirada da igreja, o Espírito Santo sai de cena e aí o cenário fica livre para eles fazerem o que quiser, deitar e rolar. Então, no meu pensamento, no meu forma de ver, o anticristo e o falso profeta vai se manifestar à vontade depois do arrebatamento da igreja, depois do capítulo 6 de Apocalipse para frente. Depois que acontecer o arrebatamento da igreja,
Ainda vai sobrar muitas pessoas que professam fé em Jesus, mas não tinham uma vida de consagração, uma vida de comunhão com Deus. Então essas pessoas foram deixadas, né? São os deixados para trás. Essas pessoas vão enfrentar o anticristo e com a sua própria morte alcançar a sua redenção, vamos dizer assim. Porque no Apocalipse capítulo 7 fala desses que ficaram, porque não tinham uma vida de santidade com Deus, mas aí eles despertaram para a fé em Jesus, para a verdadeira fé, para o verdadeiro compromisso com Deus. Então eles vão morrer em razão disso, mas estarão garantindo a sua entrada no céu. Segundo o teólogo, isso tudo deve ocorrer no período da grande tribulação. A palavra tribulação aparece 43 vezes na Bíblia. Seu significado representa sofrimento, opressão e perseguição. No contexto apocalíptico, este vai ser o pior momento vivido por aqueles que serão alvos do anticristo e do falso profeta. A grande tribulação é chamado de o período da ira de Deus. A ira de Deus. É como se Deus estivesse devolvendo toda a rebeldia, toda a insubmissão, toda a incredulidade que a humanidade manifestou a ele durante todos esses milênios, todos esses anos. Então, a grande tribulação, a ideia que a gente tem da igreja não participar da grande tribulação, porque será um período extremamente difícil. Jesus disse que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, a grande tribulação é algo que nós nunca vimos ainda. Walter Bastos explica por que o anticristo e o falso profeta vão iniciar a perseguição aos santos. Quando o anticristo se manifestar, ele vai fazer vários acordos, como a gente pode ver em Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2. Ele sai vencendo e para vencer num cavalo branco, com uma coroa, né, com um arco na mão. Na verdade, ele mostra força, mostra velocidade, agilidade e habilidades para costurar acordos diplomáticos aqui e ali. Eles vão impor como que eu vou dizer assim, algumas regras. Por exemplo, para as pessoas se dar bem com o anticristo e com o falso profeta, tem que aceitar a religião deles. A religião do falso profeta vai ser uma mistura de religiões, basicamente espiritismo, com fundo de espiritismo. É só ler o Apocalipse capítulo 9 que você tem uma ideia disso daí. Uma das regras impostas pelos algozes será o número da besta. Tem a questão também de aceitar o número, né? O número da besta. Então, aceita, ou senão é perseguido. Então, em razão disso, eles vão ser perseguidos e vencidos. Um leigo, ele pode pensar assim, né, pastor? Teoricamente, os santos representam o bem e o anticristo, o falso profeta, o mal. Neste caso, então, o mal vai prevalecer? Com certeza, durante a grande tribulação, o mal vai prevalecer e parece que tudo vai para o brejo. Ou seja, tudo está perdido, mas lê do engano. O que ocorre é que no final da grande tribulação, o Senhor Jesus voltará, Apocalipse 19, com todos os seus santos, com todos os cristãos que foram arrebatados, todos os que morreram no começo da grande tribulação, vão ressuscitar com seus corpos, com santos anjos, e o Senhor Jesus então vai derrotar o anticristo e o falso profeta com todo o seu exército e estabelecer o milênio na terra. Então o que acontece é o seguinte: durante a grande tribulação, o diabo, o anticristo, o falso profeta, reinará soberanamente. Ninguém vai conseguir confrontá-los. Eles não vão conseguir atingir os 144 mil que são protegidos por Deus, mas a verdade é que vai ser um período de trevas. Afinal, quem serão os santos que enfrentarão a fúria do anticristo e do falso profeta até serem derrotados? Este tema é debate do Vejam Só desta noite. Bom, diante dessa última cena aí, eu sou lindo, né? Puxa vida, que coisa. A ideia, você ouviu aí a exposição, né, do pastor Walter Bastos, ele é ministro da Igreja do Brasil para Cristo e esposa a posição dispensacionalista e pré-milenista, que eu acho que também é a posição de um dos nossos convidados. Mas nós temos um outro que tem uma postura de interpretação bem diferente. Então hoje é o dia de você tirar suas dúvidas e aprender bastante, inclusive contribuindo, né, com a elucidação do tema. Quem serão os santos a quem o anticristo e o falso profeta perseguirão e vencerão?
O pastor Marcos Granconato é ministro da Igreja Batista Redenção, já esteve conosco várias vezes e é professor do seminário Palavra da Vida. Mais uma vez, obrigado, pastor Marcos, por ter vindo. Queria o endereço da sua igreja. A minha igreja fica na Avenida General Ataliba Leonel, 3.780, na Parada Inglesa, zona norte de São Paulo. Muito bem. Do outro lado, nós temos o reverendo Fernando de Almeida, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e é capelão da Universidade Mackenzie. Reverendo Fernando, mais uma vez, obrigado por ter vindo e o endereço da igreja que o irmão pastoreia. Obrigado pelo convite mais uma vez. A igreja fica na Vila Sônia, ali entre a região sul e oeste de São Paulo. E o endereço é a Rua Dr. Mário de Moura, em Albuquerque, número 200. Igreja Presbiteriana Betel. Muito bom. Você participa do programa apenas pelo site. Nós não temos condição de receber ligações hoje outra vez. Então é o vejamsó.com.br. Entra no site, vota na enquete, né? E você pode ganhar prêmios. Daqui a pouco eu vou mostrar para você também a enquete e os prêmios que você pode ganhar. Antes, eu tenho certeza que você quer saber o que o pastor Marcos Granconato e o reverendo Fernando de Almeida pensam a respeito do tema. Como que eles responderiam à pergunta? Então, pastor Marcos, eu sei que o senhor, sei lá, eu imagino que o senhor tenha mais ou menos a mesma linha da Palavra da Vida, né? Onde eu também militei. E naquela época eu era dispensacionalista. Eles continuam assim, né? Continuam assim, continuam. Então tá bom. Pastor Marcos Granconato, a linha dispensacionalista diz que a igreja será arrebatada antes do início da grande tribulação. É isso? Sim, geralmente sim. Se a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, então quem é que serão os santos que o anticristo e o falso profeta vão perseguir? Ok. Bom, nós cremos de forma um tanto semelhante àquele pastor É o Walter. da reportagem, mas com algumas ressalvas ali. Eu não concordo com tudo que ele falou. Em escatologia ninguém vai não tem como dar as mãos em tudo, né? Mas nós cremos que depois do arrebatamento da igreja, a atividade de expansão do evangelho não vai cessar. Ela vai continuar. Inclusive, a ideia que ele transmitiu na reportagem, dizendo que o Espírito Santo será removido, isso aí é uma inferência que ele fez, mas a partir de zero em termos de evidência bíblica. A Bíblia fala que algo será removido, mas não fala o que é. E no texto original aparece tanto o pronome neutro como o pronome masculino. Então fica difícil definir se é algo ou se é alguém. Então não dá para dizer que é o Espírito Santo, não sabemos ao certo o que é. Alguns acham que é o governo mundial, o atual modelo de governo mundial. Enfim, eu não creio que seja o Espírito Santo, eu creio que o Espírito Santo continua atuando. E a Bíblia fala, o Senhor Jesus disse em Mateus 24, que durante esse período tribulacional, o evangelho do reino será pregado a todas as nações, em todas as nações, e então virá o fim. Então, haverá, na realidade, um número enorme de conversões durante a tribulação. A igreja foi arrebatada, mas isso não impede que haja a conversão de outras pessoas. Talvez, aí já não sabemos, é uma obscuridade na escatologia para nós, que cremos assim, talvez essa atividade missionária de proporções globais, como nunca vista antes, talvez seja levada a efeito por aqueles 144 mil judeus das 12 tribos de Israel, 12 mil de cada tribo, que serão selados e que são testemunhas de Jesus, que não são as testemunhas de Jeová, né? São homens que serão levantados nesse período para proclamar a verdade a todo mundo. Talvez eles sejam responsáveis por essa difusão do evangelho a toda criatura, conforme Jesus fala em Mateus 24, 14. Então, o período da tribulação, diante da atividade missionária tão intensa prevista pelo Senhor, será na realidade também, no aspecto positivo, um período de grande avivamento. Quando nós estudamos o Apocalipse, há um determinado momento em que o anjo diz a João, quem são esses? E João tinha visto milhões de pessoas.
E João diz, olha, o Senhor é quem sabe. Ele responde, estes foram aqueles que vieram da grande tribulação. Era uma multidão que não se podia contar. E ele fala, eles lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, a grande tribulação terá um número de conversões muito grande, como nunca antes na história. Um grande despertamento espiritual, ainda que nós olhemos sempre a tribulação como algo negativo, só sofrimento, blasfêmias, anticristo, essas coisas negativas todas. O fato é que a Bíblia mostra que também será um período de despertamento espiritual e de conversões. Essas pessoas que vão se converter na grande tribulação, talvez pelo trabalho dessas testemunhas, não sabemos ao certo, né? Essas pessoas serão santos, que Apocalipse 13 menciona, e que fala que serão perseguidos pelo anticristo e pelo falso profeta. Muito bem, vamos olhar agora outro ponto de vista que o reverendo Fernando de Almeida, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e capelão da Universidade Mackenzie, esposa, né? Ele tem uma visão diferente das várias posturas possíveis de se olhar para as questões do Apocalipse e da escatologia. Reverendo Fernando, explica para nós como o senhor responderia a pergunta, como é que o senhor responde a pergunta sobre os santos a quem o anticristo e o falso profeta vão perseguir, já que o senhor não crê que a igreja será arrebatada antes da manifestação do anticristo, não é verdade? É verdade. Na verdade, eu creio, muito parecido àquilo que o irmão falou, só com esse simples detalhe, né, que tudo isso se diz respeito a toda a igreja e não tão somente àquela igreja da tribulação. Acredito que antes de a gente falar sobre esse assunto, para ficar claro, é necessário a gente discutir o que é o livro do Apocalipse, porque ele é uma literatura muito singular. Eu não posso interpretar o livro de Apocalipse como se fosse uma prosa qualquer. É uma literatura profética e é de literatura apocalíptico judaico. Diferente, de um estilo próprio. Existiam muitos livros de literatura apocalíptica judaica, nenhum deles inspirado, tão somente aquele que está na palavra, no cânon sagrado, mas ele tem algumas características próprias herdadas do Antigo Testamento. Por exemplo, nós temos ali o Apocalipse de Daniel, que é a parte final do profeta Daniel ali. Nós temos uma característica muito interessante, que é a estátua da visão de Daniel, que depois ela é repetida numa sessão seguinte na figura dos animais. Ou seja, cada parte da estátua representa um animal nos capítulos posteriores. O que significa isso? Significa uma arquitetura de livro em forma de paralelos. Esse é um padrão da literatura apocalíptica judaica. O livro de Apocalipse ele também foi escrito em forma de paralelos, como era costume das literaturas apocalípticas da época. E se você tenta interpretar o livro de Apocalipse como sendo uma sequência cronológica, você vai chegar nas muitas variadas linhas de pré-milenismo. Esse é o grande problema das tantas vertentes do pré-milenismo, porque tenta-se interpretar o Apocalipse como se fosse uma sequência cronológica, coisa que não é. Ele fala de presente, passado e futuro. Dentro do livro Apocalipse, então, como interpretaria Apocalipse 20, a prisão de Satanás? É um evento futuro, como creem os pré-milenistas? Não, é um evento passado. A prisão de Satanás se deu com o ministério de Cristo. Ele disse, ninguém pode entrar na casa do valente sem antes amarrá-lo. Ele é o mais valente que amarra o valente. Ele disse, Pai, chegou a hora e o príncipe desse mundo será julgado. Diz Apocalipse 20 que o diabo ia ser preso para que não mais enganasse as nações. Ato contínuo, a morte e a ressurreição de Cristo, o evangelho chega à Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Aí diz o quê? Que a prisão de Satanás terá um tempo e ele novamente será solto para enganar as nações. Aí então entramos no fulcro da pergunta, quem são os santos? Ora, os santos serão a igreja que vai estar aqui quando Satanás será novamente solto para enganar as nações. Voltará a ter domínio sobre os governos de uma maneira que como tinha no Antigo Testamento e vai oprimir o povo de Deus. O que eu acho interessante é o porquê da tentativa de tirar a igreja da tribulação. Ora, ela nunca foi livrada da tribulação e mesmo porque nem precisa, o pastor acabou de dizer o quê? Que a tribulação é boa, não é? O que você precisa para purificar a igreja? Você precisa de tribulação. Foi assim nos primeiros anos do Império Romano e do cristianismo, e quando acabou a tribulação, a igreja foi estatizada,
ela perdeu a sua qualidade. A reforma foi assim também, e a Inquisição. E nos nossos dias, que a igreja mais pura do que aquela que estava sob a cortina de ferro, foi a época de maior bênção para as igrejas, bênçãos espirituais, obviamente, né, que estavam sobre a cortina de ferro, sob a perseguição. Então, não vejo motivo para isso. Jesus disse, né, não peço que os tires do mundo, mas sim que os livres do mal. Então, essa é a questão. Nós não precisamos estar fora do mundo. A tribulação, em última análise, é boa e os santos são santos, né? Não vejo outra maneira de interpretar aquilo. Muito bem, então você hoje tem uma oportunidade muito rara. Na televisão brasileira eu não conheço nenhum programa evangélico que faça o que a gente está fazendo aqui hoje. Ter duas linhas escatológicas bem distintas e bíblicas, né? Porque linha distinta e com liberal sem crer na Bíblia é fácil, mas dois irmãos que creem na inerrância das Escrituras e que têm posições tão diferentes em relação ao mesmo assunto, é raro. Então aproveita para tirar suas dúvidas, você ouve, analisa e ao final do programa você tem bastante subsídio para tirar a sua própria conclusão. Inclusive com o auxílio dos telespectadores que estão mandando comentários, eu vou começar a lê-los aqui no próximo bloco. Volto já com o Vejam Só. Bom, a nossa enquete de hoje é a seguinte: segundo Apocalipse 13:7, os santos combatidos pelo anticristo serão, primeira resposta possível, o povo de Israel que se converterá na grande tribulação. Já que a igreja vai subir, quem é que vai ficar aqui pregando o evangelho? Os israelitas vão se converter e tal, e aí vão penar na mão do anticristo. Segunda resposta possível, os salvos, uma vez que o arrebatamento se dará em futuro posterior a isso. Então, aqueles que não creem no arrebatamento da igreja antes da manifestação do anticristo podem votar nessa opção, né? Porque os cristãos terão que se haver com o anticristo, falso profeta, e vão ter que permanecer fiéis diante dele. Terceira resposta possível, os crentes que falharam e por isso não foram arrebatados. Então o arrebatamento veio, o crente estava lá torcendo para o Corinthians, acabou ficando, né? Porque sem ter nada e tal. Então ficou. E aí quando ele acorda, né? E não foi arrebatado e tal, e aí ele se consagra e acaba sendo perseguido pelo anticristo por causa disso. E a quarta resposta possível é não sei, né? Que é a mais fácil. Tá bom? Vamos lá, no final do programa vamos ver qual a opção que recebeu o maior número de votos. Quero mandar um ósculo santo para uma telespectadora lá de Curitiba, no Paraná, que hoje faz aniversário. É a dona Liliane de Assis, né, esposa do Alci. Parabéns, Liliane, Deus abençoe, um ósculo santo para você, viu? Bom, pastor Marcos Granconato, o reverendo Fernando de Almeida diz, na fala dele, que quando Jesus veio a primeira vez, ele já prendeu o diabo, então, como ele é milenista, ele crê que aquilo que a gente chamaria de período de governo de Jesus no reino milenário e tal, já está em transcurso ao longo da história da cristandade e o diabo está preso. O senhor não, o senhor diz que não, que Jesus vai prender o diabo quando ele vier na segunda vez para reinar durante 1000 anos. E, por conta disso, ele vai levar a igreja antes da manifestação do anticristo. Sim. Bom, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Por que o senhor não crê que nós já temos o diabo preso? Por quê? Porque o texto que o nobre colega mencionou, que fala sobre amarrar Satanás e tudo mais, é um texto que diz respeito a exorcismo. Jesus, ele se refere a isso quando ele trata de exorcismo. Quando ele veio a este mundo, ele praticava isso, ele expulsava demônios, e ele então usa essa expressão, dizer, olha, é necessário, é uma figura de linguagem, é necessário reduzir a atividade de Satanás, a fim de que eu tome conta da casa. Então ele está se referindo aí a esse aspecto do seu ministério. E eu creio que o Senhor Jesus voltará para reinar durante um período
longo, aí como Apocalipse 20 menciona, um período de 1000 anos. Eu creio nisso. Não creio que o milênio seja agora e ele esteja reinando agora, porque quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, por ocasião da anunciação, ele disse as seguintes palavras, em Lucas 1, versículo 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Jesus nunca sentou no trono de Davi, e Davi nunca sentou no trono celeste. Então, o trono celeste onde ele está agora, não é o trono do reino prometido a ele nesta ocasião. O trono de Davi não é no céu. O trono de Davi é aqui, é em Jerusalém, foi em Jerusalém. E é nesse trono que ele se sentará, de acordo com a profecia do anjo. E isso nunca aconteceu. De modo que o Senhor deverá voltar para reinar sobre esse trono, conforme a promessa do anjo. Hoje, ele está reinando, é claro, não há dúvida. O autor de Hebreus fala que ele reina. E outros textos mostram o Senhor Jesus sentado à direita de Deus. Mas ele nunca sentou num trono terreno. E isso está reservado para o período chamado período milenar, que, aliás, é uma crença antiga na igreja. Os primeiros teólogos, os pais da igreja do século II, eram todos milenaristas. Depois é que essa crença foi abandonada por razões históricas, em virtude do que nós chamamos de teologia oficial, de Eusébio de Cesareia, e conversão de Constantino e tudo mais. Isso promoveu uma crença no amilenismo que vem ao longo de todos esses séculos aí, que vem se... Agostinho. Tá. Mas em virtude da leitura que ele fazia da conversão de Constantino e da cristianização do Império. Mas Eusébio já tinha também essa ideia. Tá. Agora, reverendo Fernando, só para a gente esclarecer bem para o telespectador perceber, né, essas diferenças de postura e ver como a palavra de Deus é rica e o corpo de Cristo é diversificado. Reverendo Fernando, o senhor fala que nós já estamos com o diabo preso desde que Jesus veio a esse mundo. Agora a gente olha, por exemplo, nós estamos instalados aqui bem ao lado da Cracolândia, né? Hoje mesmo a justiça brasileira condenou um casal que matou e retalhou os próprios filhos e espalhou-os pelas ruas de um município aqui na Grande São Paulo. Dá para acreditar que Jesus está reinando e o diabo está preso diante de coisas desse tipo? É difícil, né? Antes de entrar no assunto, eu quero fazer aqui um veemente protesto em nome de todos os corintianos que estão assistindo o seu programa. Eu aceito. Inclusive esse que vos fala. Tá dado. Bem, mas vocês deviam protestar contra o time. Tem razão, né? Antes de entrar, novamente, antes de entrar nesse assunto, lembrando algumas coisas interessantes que o irmão falou ali, quando Jesus fala de que ele amarrar o valente, lá em Marcos, ele está tratando, é verdade, de um caso de expulsão demoníaca que ele tinha acabado de realizar, mas a questão extrapolou porque os fariseus acusaram Jesus de expulsar em nome do Beelzebu. E aí, por isso que ele extrapola a própria expulsão em si e fala que isso não é possível, porque existe uma contradita entre ele e o Beelzebu. O ministério dele é esse, de amarrar o Beelzebu, por isso naquele caso, ele não poderia estar expulsando pelo nome de Beelzebu. Além disso, tem um outro texto em João também, quando ele fala, pai, é chegada a hora que o príncipe desse mundo será julgado. Agora, não sou eu que digo que o reino de Cristo já começou, quem disse foi João Batista. Ele falou, arrependei-vos porque é chegado o reino. Então, isso aí são palavras que somente estou repetindo. Bem, quando a Bíblia fala que o diabo está amarrado, que eu entendo que aquele texto de Apocalipse 20 é um evento passado, o ministério de Cristo foi de amarrar o diabo, não é de imobilizá-lo, não é? Afinal de contas, você na sua casa aí deve ter também um cachorro preso na corrente, e você sabe que cachorro na corrente morde, e às vezes morde mais do que solto, não é? Mais ou menos essa a gente poderia fazer uma comparação com o diabo. Apocalipse 20, que ele foi amarrado para que não mais enganasse
às nações. Então, é com essa finalidade, de que o evangelho pudesse ser pregado a todo o reino, a todos os cantos da terra. Então, é nesse sentido. Agora, tem um outro aspecto também que vale a pena a gente mencionar, que é como João usa a palavra santos. Como é que ele usa? Bem, existe uma referência à palavra santos em 1 João capítulo 3, versículo 1, quando ele está ali dizendo que santos são todos aqueles que são filhos de Deus. Então, não é um grupo específico esse ou aquele grupo de pessoas. Né? No livro de Apocalipse, os santos são mencionados em dezenas de vezes, talvez até 20 vezes, está aí por volta disso a menção à palavra santos, nos seus mais diversos usos. Então, você localizar ali os santos como sendo tão somente possíveis convertidos durante a época da tribulação, não sei se a gente poderia chegar a isso, né? E extrapolando para toda a palavra de Deus, ou em particular o Novo Testamento, a gente vê que a palavra santos era sempre ligada à igreja, né? Paulo aos santos de Éfeso, Paulo aos santos de tal cidade. Então, mas voltando especificamente à resposta, não significa amarrado no sentido de ele não faz mais nada, então o mundo é uma prova de que isso não é verdade. Amarrado no sentido de que ele não mais enganasse as nações. E a prova, esse período acaba quando justamente ele volta a ser solto para enganar as nações e ele faz com que as nações se voltem contra a igreja de Deus. Tá. Bom, deixa eu ler aqui algumas mensagens e também tem mais uma entrevista, né? O pastor Walter Bastos já vai dar a posição dele sobre quem são os santos que o anticristo vai perseguir. Jesse Wesley Costa Pereira, de Lusiana, em Goiás. Os santos serão aqueles que vão para o céu, que seguiram o caminho de Jesus Cristo, Filho de Deus, e o anticristo e os falsos profetas perseguirão os vencedores em Cristo que estão firmados na rocha, que irão contemplar a face de Deus que vai seguir no juízo final. Ele está alinhado com o Senhor, né? O Everton Silva, de Mauá, na Grande São Paulo. Vejo que o anticristo governará no poder de Satanás por pouco tempo, conhecido como o período da grande tribulação. Será um tempo cruel, onde o anticristo terá controle universal e uma aparência invencível. É que os filmes do final dos tempos mostram que sempre os perseguidos pelo anticristo são os crentes que não foram arrebatados e os que não foram fiéis a Deus antes do arrebatamento, que agora o anticristo quer pôr um sinal na mão direita e na testa deles. Então, os filmes trazem um ensinamento claro ao entendimento bíblico. Abraço, reverendo Everton. Olha, Everton, se você consultar 10 escatologistas, você vai ter 12 respostas diferentes. Esse é o assunto que mais tem interpretações diferentes a respeito do assunto. Os filmes são bons, mas cada um deles puxa a brasa para sua sardinha e aquela coisa toda. Vamos ver a opinião do pastor Walter Bastos. Ele dirige o Instituto Bíblico Teológico do Brasil para Cristo e respondeu para a nossa repórter quem são os santos que o anticristo perseguirá. Bem, nós temos que ver o seguinte, que a Bíblia fala de dois povos, vamos dizer assim, são chamados de santos na Bíblia. Na verdade, a Bíblia vê 3 povos na terra, 3. A igreja, Israel, a igreja e quem não é de Israel e nem da igreja. Então, esses são os 3 povos que existem na terra. Então, Israel e a igreja também é chamado de santos. Então, nesse caso, você está citando Apocalipse 13, versículo 7. Ali, os santos, do meu ponto de vista, não é a igreja. Então, eu acredito que seja o povo de Israel, que vai sobrar aqui, vai cair a ficha para eles, que eles apoiaram a pessoa errada, logo no começo da tribulação. O anticristo vai ajudar a construir o templo, que eles desejam muito. Eles vão apoiar pensando que é o Messias e daí no final eles serão duramente perseguidos. Então, no meu ponto de vista, a perseguição será feita aos santos, mas não se refere à igreja, se refere ao povo de Israel, que vai estar aqui na terra. Sobraram, né? Porque o povo de Israel, eles não reconhecem Jesus como Messias. Então, eles vão apoiar um falso Messias. A palavra anticristo não significa contra Cristo, significa em lugar de Cristo. Então, esse personagem maléfico vai se posicionar como se fosse Cristo. E Israel vai apoiar eles no começo da tribulação.
Mas depois vai cair a ficha, eles vão perceber que é a pessoa errada, aí começa a perseguição. Então, no meu ponto de vista, Apocalipse capítulo 13, a igreja não está mais aqui. Bom, a respeito da minha posição sobre isso, eu dou no fim do programa, se sobrar tempo e eu ainda estiver vivo. Pastor Marcos, Sim. o que me incomoda, uma das questões que me incomoda nessa postura dispensacionalista é a convicção, assim, total, completa, inabalável, de que a igreja será arrebatada antes da manifestação do anticristo. O senhor vê evidência bíblica tão sólida para uma posição tão firme como essa? Não. Na verdade, a Bíblia é um tanto obscura nessa questão. Nós temos que reconhecer isso. Aliás, quando nós debatemos escatologia, nós temos que ser dominados, nos esforçar para que não deixemos que o orgulho tome conta e sejamos humildes, reconhecendo que Deus, na sua soberania, na administração da sua vontade, da sua graça, do modo como Ele quis revelar o seu plano, Ele quis manter uma certa obscuridade nessas questões, até para que nós talvez nos ativéssemos ao aspecto mais vivencial da escatologia. Porque a escatologia não se ocupa de ficar tentando adivinhar quem vai ser a besta, calculando 666 para lá e para cá, com uma calculadora na mão, não é isso, né? Tentar adivinhar se a besta é o Papa, se a besta é o presidente dos Estados Unidos, se a besta é o Bin Laden. Não é essa a função da escatologia. A escatologia tem uma função vivencial. Quando o apóstolo Paulo fala, por exemplo, sobre a ressurreição dos santos, ele, em 1 aos Tessalonicenses 4, ele fala: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E o Senhor Jesus, quando trata de escatologia, ele fala: vigiai. Olha, Pedro fala: cuidem, estejam alertas, porque o Senhor virá. Então, o objetivo da escatologia é vivencial, é fazer com que nós sejamos crentes mais alertas, santos, tementes a Deus. Mas a evidência em prol do pré-tribulacionismo, assim como de qualquer outra posição escatológica, ela é uma evidência que não nos deixa plenamente satisfeitos, né? Por exemplo, um texto que eu tenho em mente aqui é o texto de 1 aos Tessalonicenses 1:10, que é um texto que fala que o Senhor Jesus nos livra da ira vindoura. Então, aí vem a discussão hermenêutica, né? O que é a ira vindoura? Então, o que os pré-tribulacionistas vão dizer? É claro, a ira vindoura é a grande tribulação. Aliás, 1 aos Tessalonicenses trata da grande tribulação, então quando Paulo escreve essa expressão, certamente ele tem em mente a grande tribulação, né? É claro que outros dizem, não, a ira vindoura é o inferno, é a perdição eterna e tudo mais. Mas no contexto mais imediato de 1 aos Tessalonicenses, me parece que realmente a ira vindoura é a tribulação. Quando nós pensamos, por exemplo, na palavra apostasia, que é a palavra que aparece em 2 aos Tessalonicenses 2. O apóstolo Paulo fala em 2 aos Tessalonicenses 2, que o anticristo não vai surgir sem que antes ocorra a apostasia. E essa palavra apostasia, ainda que tenha para nós, no português, no nosso contexto teológico moderno, um sentido negativo de abandono da fé, a palavra significa saída. Saída. Ou seja, isso não vai acontecer sem que antes ocorra a saída. E então seja manifesto o iníquo. Porque a palavra não tem um sentido negativo. Ela só aparece uma vez no Novo Testamento. E ela não tem o sentido negativo. É o sentido de sair, virar as costas e ir embora. Então, essa é uma evidência também textual que parece apontar para o fato de que haverá uma retirada, uma saída, um rapto, para usar a palavra aí do pastor que fez a reportagem, o Walter, um rapto da igreja, uma saída da igreja, antes que o anticristo se manifeste. Então, são sinais que nós temos assim, que não nos deixam plenamente satisfeitos, né? Mas quem na escatologia pode dizer, não, eu tenho uma visão clara e absolutamente cristalina dessas questões? Ninguém pode dizer isso, absolutamente. Agora, pastor Fernando, na sua fala, o senhor mencionou que os santos que o anticristo vai perseguir são os crentes, é a igreja de Jesus, né?
não exatamente num período de 7 anos, como o dispensacionalismo coloca a grande tribulação, divididos em 2 períodos de 3 anos e meio e tal, mas ao longo da história da igreja ou num período concentrado perto do fim dos tempos? Os dois. Acredito que há um ministério que envolve todos esses processos, né? Existem perseguições no decorrer, na história da igreja, mas não será igual àquela perseguição final. Existem ministérios de anticristo durante a história. 1 João 4,1 deixa isso claro, né? Provai os espíritos, aquele que confessa que Jesus Cristo não vem em carne, esse é o espírito do anticristo. Então, naquela época, Jesus já coloca, João já coloca na figura ali dos agnósticos, né? O espírito do anticristo, porque está destruindo a figura de quem é o nosso Redentor. Mas vai acontecer, eu creio nisso. Alguns amigos meus, como você mesmo disse, né? 10 teólogos, 12 correntes, né? Alguns amigos meus acham que não é personificado. Eu acho que vai haver um anticristo incorporado. Só para deixar mais claro essa questão, como nós vemos a linha do tempo, né? Isso é mais ou menos uniforme, né? Entendemos que há essa intervenção com a vinda de Cristo, a inauguração do reino de Deus, dois reinos que convivem em atrito, né, como é a própria natureza do crente, né, 2 vontades dentro de si, né, 2 reinos que convivem em atrito até quando haverá a grande tribulação. O que inaugura a grande tribulação dentro da visão milenista? São 2 coisas. Uma é a soltura de Satanás, mas que ela trabalha em conjunto com o ministério da apostasia. Ou seja, não só Satanás é solto para voltar a enganar as nações, mas como também aí a igreja de Cristo, ela tem uma parte dela, uma grande parte dela que se torna apóstata. E aí vem a besta, que é o falso profeta, que vai levar a igreja à apostasia, né? Vai convencer muita gente, por causa dos sinais, por causa dos milagres, faz até fogo chover do céu, não é? Então isso vai enfraquecer a igreja, de maneira que ela, por um lado, pareça estar fraca, mas por outro lado, como disse o irmão, ela vai estar sendo purificada, na verdade, né? Porque quem não é, né? Eu não consigo conceber essa história, né? Quem é crente mais ou menos vai ficar, não é? O cara lá falou, que negócio é esse, né? Que é isso? Não existe esse negócio, ou você é de Deus ou você não é, não existe esse negócio, né? Ninguém pode servir a 2 senhores. Jesus Cristo deixou muito claro, acho que o Abraão concorda com isso também, claro, né? O crente mais ou menos vai ficar. Arrebatamento parcial está fora de... É esquisito demais esse negócio. Eu vou para o intervalo, voltamos já com o Vejam Só e a sua opinião sobre o assunto. Muito bem, estamos no 3º bloco do programa Vejam Só. Hoje discutindo a questão da escatologia. Quem são os santos a quem o anticristo e o falso profeta vão perseguir, né? Segundo o Apocalipse capítulo 13. O Liciomar Saraiva de Souza, de Imperatriz do Maranhão, diz assim: a literatura apocalíptica é uma forma de profecia. No entanto, não devemos entender aqui a profecia como se fosse previsão do futuro. Não é essa a perspectiva bíblica. O verdadeiro sentido de profecia é denunciar tudo aquilo que é contra o projeto de Deus, que é vida e liberdade para todos. Também é anúncio do sentido verdadeiro da história, da realidade em que vivemos. Portanto, a apocalíptica não são visões, sonhos ou coisa parecida, mas simplesmente uma consciência lúcida que, na fé, enxerga o caminho a ser tomado diante de tantas estruturas ou conjunturas que se colocam sempre contra aqueles que trabalham e lutam por um mundo melhor onde todos possam ter vida e vida em abundância. Tendo em vista isso, temos que entender que o texto proposto se refere ao Império Romano e aos imperadores da época, e os santos são justamente os que assumiram o projeto do Rei de Deus anunciado por Cristo, e por isso são perseguidos, presos e até mortos por causa da injustiça. São coisas que sempre aconteceram ao longo da história. Então, pastor Marcos, uma pergunta. É muito legal a ideia, eu gosto muito da ideia, embora não creia mais nela, mas eu gosto muito da ideia de ser tirado daqui antes de ter que me haver com quem vai me prender, me privar de direitos, me perseguir, etc. Eu gosto muito da ideia de ir para as bodas do Cordeiro. Não estou afim de ficar aqui na grande tribulação, não. Porém, o que muitas vezes me incomoda é que eu tenho que reconhecer que os cristãos do primeiro século foram muito mais fiéis do que eu e Deus não os livrou da mão dos
loucos imperadores, como Nero, por exemplo, falavam, vocês são a luz do mundo, então punha eles em tochas para iluminar os palácios, os jardins do Palácio de Roma, onde eles faziam bacanais, né? A luz de crentes queimando, porque eles eram a luz do mundo. Se Deus não os poupou, por que nos poupará? Na verdade, nós não precisamos ir até o primeiro século para ver a igreja sofrendo. O século XX foi o século que mais forneceu mártires para a igreja. Nós não estamos falando, quando olhamos para o Apocalipse, nós não estamos falando da tribulação e do sofrimento que advém às pessoas que creem em Cristo, ou mesmo aqueles que foram fiéis a Deus, até mesmo antes do advento de Cristo. Nós estamos falando do livramento de algo diferente de tudo que já aconteceu. Nós estamos falando de uma expressão técnica, que é a expressão ira vindoura. A humanidade nunca conheceu o que acontecerá nesse período. É disso que estamos falando. Não, a grande tribulação não é só um período de perseguição política sangrenta contra os cristãos. Ela também é um período de terríveis cataclismas. Terremotos de proporções globais, pragas, epidemias, fome, mortes aos milhões. A história humana jamais viu o que é a grande tribulação. Na verdade, o livro do Apocalipse, assim como o pastor Fernando mencionou, ele realmente é um livro escrito em paralelo. Nós encontramos evidências disso no capítulo 10, por exemplo, quando é dito a João que é necessário que ele novamente profetize acerca de várias tribos, nações, povos e reis. E parece que há realmente uma retomada de todos os temas tratados até o capítulo 10, mas nós não podemos deixar de perceber, ainda que haja essa questão paralela, nós não podemos deixar de perceber, e também não só a questão do paralelismo, mas também a questão das figuras de linguagem que são numerosas nisso, nós não podemos deixar de perceber a grandeza do horror que essas figuras de linguagem apontam e descrevem. As figuras de linguagem usadas aqui são figuras que querem criar no leitor um senso de algo realmente terrível, tenebroso, assustador, jamais visto. Nós não podemos perder de vista isso. É verdade. E é disso que estamos falando, e é disso que o Senhor há de livrar o seu povo no futuro, conforme cremos. E eu quero ressaltar também aqui que essa visão que aponta para a tribulação e depois o advento do Senhor, que estabelece o seu reino, eu quero ressaltar que essa visão não é uma visão que anula a crença na existência de um reino presente. Nós cremos que o Senhor Jesus reina, cremos que o seu reino já começou, como o pastor Fernando mencionou, João Batista disse isso. O reino de Deus já está entre nós. É chegado o reino de Deus, disse João Batista. Mas existe uma dimensão, um aspecto do reino que ainda não se realizou. E o próprio Senhor Jesus disse isso. O anjo mencionou que ele reinaria sobre o trono de Davi. Esse aspecto do reino não foi inaugurado. E é difícil, é uma dificuldade para os amilenistas tratarem desse versículo especificamente, lidar com essa questão do Senhor reinando sobre o trono de Davi, a não ser que diga que Davi reinou no céu. E além disso, o Senhor Jesus disse a Pilatos, o meu reino não é deste mundo, ele disse. E aí nós vemos a dimensão que realmente é supra-histórica, supraterrena, e ele continua: se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora, isso deve ser enfatizado, mas agora o meu reino não é daqui. Então ouviu o reverendo Fernando. Então há um reino presente já, mas há um reino terreno ainda não inaugurado, que o Senhor vai inaugurar. Então eu quero destacar isso, nós cremos num reino presente, sim, mas há uma dimensão futura, escatológica, terrena, que ainda não foi inaugurada. E é essa questão que faz com que nós aí nos
nos debatemos aí com o outro aí. Reverendo Fernando, como é que o senhor vê essa questão toda, né, que o pastor Marcos colocou? E eu acrescento o seguinte, em várias, ou pelo menos em algumas referências do Novo Testamento a respeito do reinado de Jesus, diz que ele reinará com cetro de ferro, né? Regerá as nações com cetro de ferro e tal. Então, uma das questões que o reinado de Jesus, que já existe, mas não se concretizou ainda, é que toda a língua se dobrará e todo joelho confessará e tal. Há muitos rebeldes contra o rei, né? Como é que o senhor vê isso e essa questão do trono de Davi? Bem, existe de fato falhas em todas as correntes milenaristas, né? E eu confesso para o irmão, viu, pastor Marcos, que esse não é o versículo que eu tenho mais dificuldade. Eu tenho outro que eu tenho muito mais dificuldade que esse, mas eu só vou falar depois que o programa acabar. Mas eu não vejo dificuldade nisso, porque para mim a igreja, ela sempre existiu, né? E Israel era a igreja de Deus e há uma transição, né, no ministério de Cristo para que a igreja agora seja pessoas de toda raça, tribo, povo, língua e nação. Então, o reino de Davi, o trono de Davi, era, na verdade, um trono profético da igreja, não é? Que não era não era um trono literal. Porque se o irmão quiser traduzir por trono literal, aí a gente vai ficar com dificuldade, porque onde é que está esse trono? Ora, já dizendo o texto, vou interpretar literalmente então. Ora, está dizendo o texto que ele vai se assentar no trono de Davi. Cadê o trono que Davi se assentou para Jesus sentar também? Foi derretido? Virou o quê? Está guardado em algum lugar? Então, eu não posso interpretá-lo completamente de maneira literal. Ora, então ele pode sim ser encarado de uma maneira simbólica, né? Não literal. Para mim, aquilo é de uma maneira simbólica. Então, o trono de Davi representaria o quê? O trono de Davi significa o lugar de quem reina sobre a igreja. Então, isso não é alguma coisa literal, mas assim simbólica para descrever a liderança de Cristo sobre o seu povo. Eu entendo que... Mas isso ele sempre teve. Exatamente. O Senhor não teria que lidar no futuro isso, porque ele sempre teve esse reino. O Senhor Jesus, ele é pré-existente. Sim, com certeza, mas a gente tem que lembrar que Cristo comprou para si a igreja, comprou com o seu sangue, não é verdade? Então, ele resgatou da morte aqueles que estavam destinados ao inferno e isso significa reinar sobre o seu povo. Então, para mim, isso é um reinado profético, né, sobre a igreja. Sobre a questão do cetro de ferro. Do cetro de ferro, mas tinha uma outra questão também que o irmão falou. A questão do agora o meu reino não é daqui. Sim, isso. Agora não é daqui. Obviamente. Qual era a acusação contra Jesus? A acusação contra Jesus era o quê? Jesus Cristo, rei dos judeus, estava escrito em cima da cruz. Ele se declarou rei dos judeus e foi morto pela sentença de morte porque ele meio que estava rebelando algumas pessoas contra o Império Romano. Sim. Então, o que ele quer dizer com isso? Que ele não estava tentando competir com César ou com Herodes ou quem quer que seja. Então, não vejo nenhuma dificuldade em relação a isso. Mas o que eu concordo plenamente com o irmão é, inclusive, um dos postulados do amilenismo. Aliás, eu quero até que mudar, né? É melhor falar de escatologia inaugurada, né? De milenarismo, milênio inaugurado, não de amilenismo. A gente crê assim no milênio, só que não é literal. Esses 1000 anos são simbólicos, como o Salmo diz, né? Para Deus, um ano é como 1000 anos, e assim por diante. Então, nós cremos nesse postulado que é o já e o ainda não é? Ou seja, existem aspectos do reino que já estão presentes, mas não todos os aspectos, que só vão concluir quando, de fato, Jesus voltar. Sobre Jesus Cristo governar com um cetro de ferro, significa, de fato, entender aquelas duas figuras do Apocalipse, o cordeiro e o leão. Não é? É o cordeiro que foi morto, mas também é o leão de Judá. E quando ele voltar, não vai haver mais o Salvador, a possibilidade da salvação. Quando Jesus voltar, vai ser o julgamento. É o leão que está voltando, não é mais o cordeiro. O cordeiro já foi morto. Ele é agora o leão de Judá que vai governar com um cetro de ferro e não vai agora... Aliás, é uma coisa interessante, né? Como nós entendemos, que a igreja vai estar sofrendo muito durante a grande tribulação. Todos esses horrores que o irmão falou. E o mundo liderado pelo diabo vai estar massacrando a igreja, colocando ela de joelhos. Aliás, uma coisa que a gente não discutiu era o que significa vencerá, não é? Uhum. Da ideia de você se sobrepujar, não é? Eu entendo que é matar, né? Exatamente, mas não significa vencer a fé dessas pessoas, né? Que é muito importante ser destacado.
Mas então, vai massacrar e vai botar o povo de Deus de joelho. E quando Jesus Cristo se manifestar em glória, a situação vai se inverter. Por que todo olho verá e toda língua confessará, todo joelho se dobrará? Está falando dos crentes? Não. Está falando dos ímpios. Sim. Porque eles vão perceber, quando Jesus voltar com um grande clangor de trombetas, né? Vai acontecer o efeito inverso. Aqueles que estavam sofrendo de joelhos se levantam e levantam suas mãos em gratidão, em glória a Deus. E aqueles que estavam imponentemente de pé, massacrando os cristãos, esses agora vão dobrar os joelhos e vão perceber que fizeram o caminho errado, a opção errada. A nossa repórter, ela foi aí a um reduto evangélico muito conhecido em São Paulo, a rua Conde de Sarzedas. Eu acho que ela foi lá pegar opiniões a respeito de quem são os santos que o anticristo vai perseguir. Vamos ver o que ela apurou. Na sua opinião, quem serão os santos a quem o anticristo e o falso profeta perseguirão? Depois da grande tribulação, os que se converterem depois da volta de Jesus. Evangélicos, né? Os evangélicos. Tem certeza? Na minha opinião, seriam os evangélicos, na minha opinião. O anticristo e o falso profeta vão perseguir, você vai vencer? Difícil essa, hein? Bom, a Bíblia diz que após o arrebatamento, né, haverá a grande tribulação. É o momento que vai... alguns teólogos, alguns estudiosos já dizem que o anticristo está em nosso meio. E haverá um povo que o ato deles vencerem vai ser na questão da morte física, porque muitos vão pressionar para confessar Jesus, para negar Jesus, e uma vez não negando Jesus, vão ser mortos, né? Eles vão perseguir o servo de Deus, mas só que eles não vão vencer. Muito bem, eles não vão vencer no sentido de dobrá-los, né? O que o Apocalipse 13:7 fala é de derrotar em termos de vida, né? Bom, o Maurício Machado, de Joinville, Santa Catarina, diz assim: o capítulo 13 deve ser lido no seu contexto imediato anterior, capítulo 12, e posterior, que é o capítulo 14. E ambos os capítulos formam a quarta seção de um total de 7 que o livro de Apocalipse contém. O renomado escatólogo William Hendrickson diz o seguinte sobre a questão: essa seção também cobre toda a dispensação. Começa com uma clara referência ao nascimento do Salvador, né, 12:5. O dragão ameaça devorar o filho varão. O filho é carregado para Deus e para o seu trono. O dragão agora persegue a mulher, 12:13. Como seus agentes, ele emprega a besta que vem do mar e a besta que vem da terra. E a grande meretriz, a Babilônia. Essa sessão também termina com uma inspiradora descrição da segunda vinda de Cristo para julgamento. Logo, o capítulo 13 não nos diz nada sobre o povo de Israel em particular sendo perseguido no futuro, mas sim a igreja como um todo. Tem uma pergunta que eu estava pensando aqui, que talvez o pastor Marcos possa ajudar, que é o seguinte: o irmão falou que a razão pela qual Deus vai retirar a sua igreja é que a perseguição é como nunca aconteceu antes, alguma coisa terrível. Mas se há gente se convertendo durante esse período, Deus não estaria então criando duas classes de igreja, uma que ele privilegiou resgatando e outra que ele deixou sofrendo? Sim. Os que se converterem depois da tribulação realmente... Esses são menos queridos de Deus, então? Não são menos queridos de Deus, mas vão viver um momento histórico em que a graça vai se manifestar, mas em dias muito difíceis. Mas nós não entendemos, por exemplo, por que algumas pessoas nascem em países onde o evangelho é perseguido e são eleitos de Deus, conforme nós calvinistas que somos nós dois, cremos. Por que Deus permite ou decreta, para usar o nosso verbo preferido, por que Deus decreta que alguns eleitos seus nasçam em condições terríveis de perseguição, prisões, mortes, e outros nasçam em berço de ouro, no conforto, num país próspero, cheio de liberdade? Essas coisas estão escondidas nos decretos de Deus. Nós entendemos por quê. Eu concordo, mas não diz respeito a duas classes diferentes. Entendo, mas isso a questão se esconde é a razão, na soberania, né? dele. Por que Deus retirou a sua igreja para não passar pela tribulação, segundo crê o pré-milenista especialista? Porque, conforme o irmão falou,
para que não sofresse aquelas coisas horrendas. Certo. Ora, então, se a igreja é retirada para não sofrer o horror da perseguição, então existe aí uma sub-igreja que não é retirada. Bom, infelizmente o que existe de sub aqui é o tempo, né, que acabou. Infelizmente o programa chegou ao final, eu preciso dar o resultado da enquete e, se der tempo, a minha opinião. Segundo Apocalipse 13:7, os santos combatidos pelo anticristo serão, com 35%, o povo de Israel que se converterá na grande tribulação. Em segundo lugar, ficaram os crentes que falharam e por isso não foram arrebatados. E aí eu pergunto para quem votou nessa. Então, o crente, quando estava tudo bem, fracassou. Aí quando vem a perseguição é que ele fica firme. Poxa, sem o Espírito Santo ainda. Lamentável. Terceiro lugar, com 22%, os que não sabem. Não sei, ficou com 22%. E em último lugar, com 14%, os salvos, uma vez que o arrebatamento se dará em futuro posterior a isto. Em relação ao tema de hoje, eu creio que será a igreja que vai se haver com o anticristo e falso profeta. Eu creio numa tribulação dividida em duas partes. A primeira parte, a perseguição aos filhos de Deus, aos salvos em Cristo, movidas pelos inimigos da fé. Nessa nós vamos ter que nos haver. A segunda parte, o derramamento da ira de Deus sobre os ímpios. Essa nós não precisamos passar. Então eu creio que o arrebatamento da igreja será no meio da tribulação. Eu fico entre os dois, literalmente. Para você que fica com a gente, que fica com a Rita, a paz e a graça do Senhor Jesus, voltaremos amanhã com mais um Vejam Só.